E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Nolli, estamos aqui para um resumo sobre a formação das 13 colônias. Então vamos lá, parte 1. Então, sobre o que se trata, mais especificamente nossa aula? Então vejam, nós vamos falar da formação inicial dos Estados Unidos da América. A formação das 13 colônias é o primeiro passo do que vai se transformar no futuro nos Estados Unidos da América. É importante analisar isso não pelo papel primordial dos Estados Unidos na economia global, mas também importante para percebermos, notarmos, compreendermos melhor como esse processo se deu de forma diferente ao processo vivido pela América do Sul, sobretudo o Brasil. Então veja, nós sabemos que essa região presente no mapa, sobretudo a em destaque, foi ocupada pela Inglaterra. Esse território estava, segundo o Tratado de Tordesilhas, em áreas pertencentes à Espanha. Porém, a Espanha já tinha problemas demais aqui na América do Sul e na América Central para cuidar desse território também. Dessa forma, a Inglaterra dá início à ocupação nessa região. Não havendo, como aconteceu no Brasil, muito evidentemente riquezas minerais, a região foi de certa forma negligenciada como o Brasil. Então aí a Inglaterra dá início à sua ocupação, por volta de 1607, com a formação de Jamestown, lá na Virgínia. Esse processo tem início oficialmente. Então veja, as diferenças. A Inglaterra, nesse período, vivia uma instabilidade muito grande, sobretudo política, religiosa. Nós vamos ver, por exemplo, depois consultem outras aulas a respeito, sobre a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, ou seja, grandes movimentos acontecendo na Inglaterra que favoreceram a fuga de pessoas perseguidas lá na Inglaterra por questões religiosas, virem para os Estados Unidos e dar início a essa ocupação. Então a base disso tudo é grandes ondas migratórias saindo da Inglaterra, motivadas muitas vezes por perseguição religiosa, indo procurar nessa costa atlântica dos Estados Unidos um local para recomeçar a sua vida. Nós não iremos entrar aqui no processo de independência dessas colônias. Isso fica para uma aula posterior. Mas eu já adianto o seguinte. Quando essas 13 colônias se estabelecerem, lá na frente, quando elas passarem por um processo de independência, esse processo vai ser o primeiro vivido dentro das Américas. Esse processo também vai ser fortemente inspirado por ideias iluministas. Então, essa independência futura vai servir como base lá para uma aula importante nossa. Agora, vejam só. Ocupada a região, nós vamos poder dividir as colônias em colônias do sul, do centro e do norte, aquelas colônias mais localizadas ao nordeste dos Estados Unidos atual. E há uma diferença interessante aqui e importante. Por exemplo, as colônias do sul dos Estados Unidos, depois consultem o mapa aí dando um pause para olhar com calma, elas adotaram um sistema muito parecido com as colônias de exploração que a América viveu aqui no sul, no nosso subcontinente. Que forma eram essa? Vejam, no sul dos Estados Unidos nós vamos ter um predomínio da mão de obra escrava africana. Nós vamos ter uma produção no sistema de plantation semelhante ao estabelecido aqui no Brasil e nos nossos vizinhos, com mão de obra escrava, monocultura da cana-de-açúcar, do algodão, do tabaco, com esses produtos voltados para exportação. Ou seja, o sul dos Estados Unidos funciona muito parecido com o que funcionou as nossas colônias de exploração. Mão de obra escrava para exportação, seguindo muito as premissas estabelecidas por aquelas relações do pacto colonial. As colônias produzindo matéria-prima, produtos primários em grande escala para abastecer as suas metrópoles. Importante isso.
esse conceito. Já o norte, a coisa é um pouco diferente. Nós vamos ter um clima menos propício do que no sul. O sul nós vamos encontrar um clima tropical, litorâneo, com áreas subtropicais, um clima ótimo para produção agrícola de larga escala. Já o norte, o clima não era tão propício. Então nós vamos ter um investimento grande em áreas de pesca, pesca da baleia, pesca de peixes, um intenso estabelecimento de um intenso comércio. As propriedades no sul eram aqueles imensos latifúndios. Ao norte vai ter um predomínio de pequenas propriedades com mão de obra familiar, voltadas para o abastecimento interno. Assim, no geral, muitos historiadores apontam o seguinte: o que aconteceu no norte dos Estados Unidos foi uma colônia do estilo de povoamento. As pessoas chegaram, criaram suas estruturas familiares, viveram e construíram um ambiente para eles viverem e ocuparem. É óbvio que no sul também houve uma colônia de povoamento, porém com todas as características que se aproximam das colônias de exploração da América do Sul. Então, os Estados Unidos é um país de colonização, de povoamento. Pessoas fugindo de perseguição religiosa, perseguições políticas, vindo ocupar as suas terras. Porém, no norte, essa ocupação tem um caráter mais evidente de povoamento, com a criação de zonas de comércio, agricultura familiar, uma produção muito diferente do que aquela monocultura do plantation do sul. Ok? Essas diferenças serão importantes, eu estou destacando isso, porque em determinado momento nós vamos ver que vai haver um choque entre o norte dos Estados Unidos e o sul. O norte também havia mão de obra escrava. Isso é evidente, o comércio de escravos foi forte e importante aqui. Porém, em determinado momento dessa história, nós vamos ter um norte se industrializando por conta dessa estrutura inicial, buscando uma forma de produção onde a mão de obra escrava não fosse mais a base de tudo. Essa diferença nós vamos ver numa aula posterior e é muito, muito importante para o estudo desse momento da história. Dessa forma, nós chegamos ao fim da nossa aula. Essas aulas servirão de base para a nossa análise sobre a independência dos Estados Unidos, que vai acontecer posteriormente. E aqui eu deixo uma imagem para vocês darem uma analisada e notarem que, além de todas as diferenças que nós vimos, as 13 colônias estabeleceram uma relação comercial bem intensa com a América Central e com a busca de escravos na costa africana. A América Central, que produzia melaço para fabricação do rum, para produzir a cana, o açúcar e diversos produtos tropicais, comercializava com os Estados Unidos e esses produtos eram posteriormente vendidos para o restante do mundo e serviam também como base de troca da mão de obra escrava na África. Esse intenso comércio triangular estabelecido aqui nos mostra uma diferença significativa com o que aconteceu aqui na América do Sul, onde nós éramos produtores e vendedores exclusivos de produtos para a nossa metrópole. A Inglaterra, de certa forma, está um pouco afastada aqui dessas relações de domínio. E isso também vai ser um ponto importante lá na frente para a independência dos Estados Unidos da América. Como eu disse, isso é assunto de nossa próxima aula. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!